inspiração escrita sobre esse hino, né, e também olhando para o título da lição, que estamos dando andamento, né, seguindo os passos de Jesus, juntamente no livro de Pedro. Nós temos essa base central e usado muitos contextos na palavra de Deus. Então esse título ele é interessante, desafiador, né? Um apelo urgente por vidas consagradas. Santo, 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 né? Um apelo urgente por vidas consagradas. Que lições maravilhosas Deus tem me ensinado, e creio que não tem sido diferente para com os irmãos, irmãs e amigos que estão juntamente conosco nesta caminhada, né? Procurando pisar nas pegadas da pessoa de Jesus Cristo. Quantos princípios, né, nós temos aprendido, relembrado alguns. Então isto é maravilhoso demais, né, e devemos ser gratos a Deus, especialmente por esta liberdade que Ele nos tem concedido e a atualidade desafiadora, assustadora que estamos atravessando sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Como nós já deixamos, né, previsto, vamos pegar por base hoje no livro de 1 Pedro mesmo, ainda no capítulo 1, lermos os versículos 15 e 16, para nos basearmos neste apelo urgente, urgentíssimo, poderíamos concluir, por vidas consagradas, vidas que se santificam, vidas que se desafiam, né, abraçam por amor à obra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, leiamos os versículos 15 e 16, vamos colocar em pé em reverência à leitura da palavra de Deus e recitarmos a nossa divisa de escola bíblica. 1 Pedro, né, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro, os irmãos que estão em casa, peguem suas Bíblias também, né? Abram aí conosco, 1 Pedro 1, 15 e 16. Nossa divisa: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler numa só voz aí 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Podeis assentar. Que, né, proclamação, né, desafiadora, o último versículo que nós lemos. É interessante, este autor provavelmente deve ser ou americano ou descendente da América, né? É interessante a visão que Deus coloca, e nós vemos e devemos valorizar esse tempo que juntos, né, aprendemos uns com os outros, separamos para estudar, ler bastante a palavra do Senhor, buscando principalmente sabedoria dos céus para discernirmos, porque, irmãos, é desafiador, né? Para cada dia, coisas que ainda, né, não foram reveladas no sentido de entendimento e discernimento, elas são nos dadas. Elas não vão ser dadas para amanhã, não, né? É cada dia. Então a importância de olharmos firmemente para o modelo de oração ensinado pelo Senhor Jesus. O pão nosso nos dá para o mês todo, o pão nosso daqui 2 meses estará armazenado, não. Ele aponta o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, usa uma redundância, né? Nos dá hoje. Então nós precisamos ter esta ótica, olharmos com esta visão para a palavra de Deus, suas revelações, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que estão previstas a acontecer. Que pena, Jesus não voltou e aqui estamos novamente. Por que muitas vezes nós pensamos assim? E eu tenho, por exemplo, meu irmão, os irmãos têm ajudado em oração, súplicas pela salvação dele, né? E ele ainda não fez uma decisão que eu saiba.
né? Talvez esteja um Nicodemos da vida, lá dentro do seu coração já decidiu, né? Abraçou a causa e devido a algumas coisas, né? Na dificuldade de estarem deixando de lado, possa até ser, mas que eu saiba, né? Ainda não fez. Então, né, que pena, mas por um lado, nós pensamos também nesta oportunidade concedida por Deus, e aqueles que nós temos orado, clamado, suplicado, possam chegar, né, então também ao conhecimento da verdade. Então, essa solicitação feita por Pedro, que nós lemos, né, nesses 2 versículos, como ela é profunda, né, muito necessária, e, né, no primeiro século, muito necessária. Porque Jesus, né, acabara de ter vindo, morrido, ressuscitado, subido aos céus. Então a necessidade desse apelo urgente era grandíssima. Quantas pessoas que, né, novas convertidas, elas misturavam as coisas, enfiavam as mãos pelos pés, queriam viver, né, os princípios judaicos, né, juntamente com os princípios de Cristo. E haviam muitas vezes confrontos. Não é necessário circuncidar porque está escrito e tudo mais, né? Havia esta realidade de dificuldade de discernimento, não por falta de conhecimento e sabedoria, né? Mas pelo fato de serem novos decididos, bebês espiritualmente falando. Então nós precisamos também, né, nos atermos para esta questão. Porque é muito fácil eu e qualquer um de nós crucificarmos Pedro ao negar Jesus, amaldiçoar Davi ao se dar uma de louco na presença do rei, babando literalmente para não perder a sua vida. Muito fácil, não é verdade? Acusar um Jonas da vida, mas Jonas, como é que você faz um negócio desses? Deus ordenou a você ir para onde? E você foi? Não. Como é fácil nós agirmos desta maneira, isso é natural. E mais duro ainda, principalmente quando nós crescemos um pouco e amadurecemos espiritualmente. Por quê? Porque a nossa visão amplia nas coisas espirituais. E às vezes nós não conseguimos, né, administrar. Uma pessoa que é novo, que não amadureceu, que nasceu agora e está crescendo. E queremos jogar uma responsabilidade a essa pessoa, esse novo nascido, que ela não tem a capacidade, né, de estar suportando. Lembra-se de Jesus? Muitas coisas eu tenho ainda para dizer-te. E qual foi a conclusão que ele fez? Vós não podeis suportar, vocês não estão ainda preparados. Então, como nós precisamos, né, ampliar esta visão dessa necessidade de separação, santificação no primeiro século, quando ela foi feita. Mas, né, deve também ser acatada hoje, como nos adverte, alerta o autor desta lição. Também precisa ser acatada hoje. Nós, convertidos, nós devemos nos aplicar a esta vida separada, a que Pedro, né, constata. Isso precisa e deve ser fato nas nossas vidas. Deus chamou e chama os compromissados com Jesus Cristo à santidade. Então isso é fato, é realidade. Porque, né, quem está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Olhando para a nova, se não houver mudança no meu comportamento, no meu palavreado, que novo eu serei, né? Que diferença meus vizinhos acharão, notarão na minha pessoa? Nenhuma. Nenhum. Isso também é fato. Então santidade, muitas vezes, principalmente eu que vim de uma denominação idólatra, eu tinha uma visão, né, bem cega, não diria nem míope, mas bem cega. Penso assim numa pessoa que nasceu totalmente cego. Ele ouve a descrição de algumas coisas e não consegue, né, com seus olhos contemplar. Então eu era mais ou menos nesse sentido. Eu não era muito apegado à religião, né, da tradição de meus pais, mas por um lado eu começava a tentar ver o que seria santificação e santidade. E eu tinha uma dificuldade muito grande, que cada vez que eu olhava, eu via e contemplava a imagem. Algo esplêndido como um dos nossos colegas, numa visão,
E depois de 5 tentativas de um pintor expressar o que ele havia visto, não sei se em espírito, em sonho, depois da 5ª tentativa, ele disse: é isso aí. Aí o pintor foi e pintou aquilo que ele disse ter visto. Então eu tinha também essa dificuldade. Quando eu procurava olhar para o que era santo e santidade, eu contemplava uma imagem, algo muito bonito, né? Um Cristo, entre aspas, de olhos azuis, cabelo, né? Embora grande, bem arrumado, barba longa, né? Você olhava aquilo, admirava, né? Então eu contemplava exatamente isso, que não tem nada a ver com o que Pedro está mencionando nesse texto, não é verdade? Não. Porque não está na aparência física, mas na atitude, né? Não está na beleza, mas sim no compromisso de amor abraçado pela morte de Jesus, na valorização daquele precioso sangue derramado naquela cruz, né? Isso vai se expressando a santidade, que muitas vezes não é vista. Por quê? A maioria das pessoas, principalmente que ainda não fizeram decisão pela salvação, e alguns que nasceram de novo, não conseguem, né, contemplar, olhar por esta ótica e ter esta visão de separado, de santo, de estar se santificando. Então Deus chamou e chama, né, os compromissados a Jesus Cristo à santidade. Então muitos filhos de Deus vivem pouquíssimas experiências com Cristo. Exemplo: muitos vivem a satisfação de terem sido alcançados pela salvação. Não é verdade? Que bênção, eu fui salvo. A pessoa se acomoda muitas vezes, não se importa e nem contempla a necessidade de crescer, amadurecer. Já pensou uma criança que nasce hoje fisicamente, ela vai se contentar em ficar pequenininha, não crescer, não desenvolver? Procure uma criança assim, ache uma. Eu quero ver quem vai de nós encontrar uma criança que nasce, né, sã, que tem sã consciência, fisicamente bem, e vai se contentar e ficar só criança. Isso não existe. Então, naturalmente, e principalmente na área espiritual, né, a pessoa vai desejar crescer espiritualmente, discernir melhor as coisas, alegar mais a Deus por suas atitudes e ações. Isso vai ser fato. Né? Vai ser fato com certeza. Agora vamos pensar, será que Deus, né, essa atitude de me sentir salvo, eu deixaria, né, e parasse aí, Deus satisfeito com essa minha atitude e ação? Não é algo a pensar, né, com certeza. Algum irmão, irmã talvez gostaria de comentar algo aí, né, nessa lição que estamos estudando, que não estamos ensinando ninguém, estamos aprendendo juntos. O que os irmãos acham aí, né, infelizmente, desta dura realidade, que muitos nascem e aparentam, pelas suas atitudes e ações, não desejarem crescer, amadurecer e desenvolver espiritualmente? Isso é uma dura e triste realidade, mas é fato. Não podemos fugir dessa realidade, não é verdade? O que os irmãos acham aí, né, nesse contexto, né, sobre a santidade, de separação, crescimento? Algum irmão gostaria talvez de falar algo? Inclusive nós temos um microfone, né? Os irmãos puderem falar nesse microfone, que os irmãos também que estão conosco, e amigos na transmissão, estarão também, né, participando. Algum irmão ou irmã? Então, algo que nos chama a atenção, né, também. Não, Deus não está. Então, isto é um viver incompleto, diz o autor da lição. Se eu procuro somente viver, estar satisfeito com a salvação, não procuro transmitir o que Deus fez na minha mente e no meu coração a outras pessoas, né? Isso fica incompleto, literalmente, né, para um que nasceu de novo. Fica inconstante, e olha que realidade que o autor coloca aqui sobre a obra de Deus. A demanda nos trabalhos de Cristo é grandíssima, ele usa essa palavra, né? Ela é grandíssima. E o padrão para o trabalhador é alto, muito alto. Então, o padrão
né, a especialidade de quem se dedica ou quer se dedicar à obra de Cristo, fazer algo para Deus, constrangido porque Deus, através de Cristo, fez por ele, é alta, eu diria muito mais, altíssimo, né? Aí se estende o desafio, esse convite para viver vidas consagradas. Então Pedro, ele relembra relembra aí esse mandamento de Deus, lá em Levíticos 11, 44, 45. Vamos dar uma olhada? Levíticos, capítulo 11, aí de Levíticos, versículos de número 44 e 45. Então veja como as coisas estão unidas. Pedro aprendeu muito de Cristo, bastante, mas certamente ele também conhecia Levíticos 11, 44 e 45, com certeza, Pedro conhecia, porque isso certamente era muito lido nas sinagogas, onde os judeus encontravam, aí Levíticos 11, 44, 45, então isso, parece que Pedro trouxe, de uma desatualidade, porque quantos anos isso foi escrito, irmãos? Antes. Onze, 44 e 45, olha o que diz a palavra de Deus: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, E olha aí sobre quem está a incumbência, vós. Não está aí, eu vos santificarei, não, vós vos santificareis e sereis santos. Se der, se puder, se for possível, não, e sereis santos, objetividade, porque eu, aqui a tradução deveria ter colocado um E maiúsculo, porque eu sou santo, está se referindo à pessoa de Deus. E não vos contaminareis, é uma responsabilidade, um dever do indivíduo, com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque, diz o 45, eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Ele usa uma redundância muito grande, enfada, muitas vezes, quando nós estamos trabalhando com a escrita e literatura, tecnicamente falando. Mas, irmão, vai ter que eliminar algumas coisas aqui, porque está repetindo demais, eu. Irmão, tem muito, Parece que há aquela enfadonha, no ouvido a ouvir, mas ele faz exatamente com esse propósito. Já imaginou quando ele ordena que os pais levanta, fala para o seu filho na hora do almoço, conversa com ele, vai deitar, conversa com ele à tarde quando chega, E ele parou para ir, não, escreve lá na cabeceira da cama, nos umbrais de suas portas. Então Deus, conhecedor das nossas limitações, o quão nós esquecemos e abandonamos facilmente as coisas, Ele teve esta preocupação amorosa em nos enfadar com os deveres que nós precisamos abraçar por amor. Aqui nós vemos que está falando da libertação do Egito da escravidão. Quando eu olho, e nós, cada um que já tivemos a experiência com Cristo para as nossas vidas, mentes e corações, nós vemos quantas coisas o Senhor também nos libertou dessa escravidão. Eu, algumas vezes, com algumas necessidades, na minha tenra idade, me ajoelhei a uma de algumas imagens, pedindo a ela, meio sem fé, com fé, mas literalmente fiz. Então eu olho para isso e vejo que Deus me libertou disso, mostrando que aquilo é incapaz de responder algo como a sua própria palavra fala em muitos e muitos lugares, pode trazer algum favor. Então eu olho para isso e vejo que Deus me libertou desta visão míope, das coisas espirituais, e principalmente que não vem de Deus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis.
segundo, é claro, a vontade de Deus, né? Senhor, me ajuda a acertar lá que tem uma acumulada na cena. Deus não vai ouvir esta oração, não é verdade? Se Ele permitir, certamente vai ser uma tragédia na minha vida, né? Certamente. Porque, irmãos, muitas vezes na nossa persistência, às vezes Deus já disse até um não e nós estamos ali persistindo, batendo naquela tecla, Deus permite. E aí o que acontece? Vai ser um desastre, né? Na minha e nas nossas vidas, aquilo que Deus permitiu. E já havia dito, meu servo, isso não é bom para você, minha serva, cuidado. E, né? O que, Senhor? Senhor, eu preciso disso, porque daquilo, né? E Deus permite, e certamente e vai ser, né, uma tragédia na minha e nas nossas vidas. Então a verdade vivenciada nos Salmos, profetas, no Antigo Testamento e vivificada no Novo Testamento, diz o autor da lição, 90% dos escritos inspirados no Novo Testamento contêm ensinamentos doutrinários encaminhados a um viver zeloso e deve nos levar a aplicar princípios que vivenciem comportamento santo. Lembram o conselho da Bíblia? Fugir de toda a aparência do mal. Não é do mal, não, é da aparência. Então, pareceu mal, corre. É o conselho, é o princípio da palavra de Deus. Então, o comportamento que demonstre separação. Nossa, mas por que você faz isso? Pode perguntar-lhe um colega, amigo ou vizinho seu ou meu. Aí nós precisamos muito de lembrar também o princípio de Pedro. Olha, estejais preparados, prontos para responder com temor qualquer pergunta que vocês fizerem. Veja a importância da oração, da vigilância, né? Por que você não faz? Porque olha, se o meu pastor souber, misericórdia. Não, é que a minha religião não permite, né? Por isso que eu não faço. Que se eu fizer isso, olha, a minha mulher é firme na igreja, ela vai ficar brava comigo. Estão vendo? São coisas que não chegaram para a glória de Cristo, para a honra dele, né? Pelo significado do seu sacrifício naquela cruz. Não voltaram nada disso para a pessoa de Cristo, né? Para a bendita pessoa do Espírito Santo. Então, quão nós precisamos zelar daquilo que nós separamos. É para Deus, é para Jesus Cristo. O meu sofrimento é causa do que eu plantei, não pedindo a sabedoria, o conselho de Deus, ou é pelo nome de Cristo? Eu estou defendendo de unhas e dentes o Evangelho, a santidade, a santificação, o valor daquele sangue derramado. Então há diferença. O próprio Pedro, ele expressa nos contextos, olha, se vocês estão sofrendo e é por amor de Cristo, amém. Mas se for, né, o que ele expressa ali duramente. Nos escritos de Pedro, nós encontramos verdades relacionadas a uma vida consagrada a Cristo, né? Não é uma denominação, não é uma igreja, não é porque um pastor é santo, né? Porque um irmão tem realmente uma dignidade de ser limitada às suas ações e atitudes, não. É diretamente a pessoa de Cristo. Essas devem nos levar a tomar atitudes fazendo escolhas que honrem e glorifiquem a Cristo. Tarefa desafiadora e necessária para cada dia. Porque, por exemplo, nós podemos fechar como eu e todos nós fechamos o dia de ontem e chegamos no final do dia, vamos pôr as coisas a limpo. E olhamos algumas atitudes, ações, talvez palavras que nós tenhamos dito que não foram boas. Aí não dá para mim consertar aquele negócio de ontem. Eu pedi perdão a Deus, Ele me deu paz no coração, eu dormi com a paz do Senhor, mas aquilo que eu fiz lá não dá para mim consertar, ou qualquer um de nós, não é verdade? Mas só que hoje, nós podemos não incorrer, né, na mesma infelicidade. Então isso é importante também nós atentarmos para cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é hoje para termos amanhã. Olha, amanhã, se, né, não vos preocupeis.
Aprontai-vos hoje, para que qualquer um que perguntar, se vocês esquecerem são limitados, o Espírito, na mesma hora, vai dar o que dizer. Se é para calar e ouvir, né? Então, isso são fatos da Igreja de Cristo que Ele vai construindo em cada mente e em cada coração, formando com cada membro uns bastante fortes, que investiram, cresceram, exercitaram espiritualmente. Os fracos que muitas vezes não investem, triste, não é verdade? Mas lá estão, faz parte, não deixam de serem membros do corpo de Cristo por não praticarem tais coisas. Talvez sejam recolhidos antes do tempo, como lá em 1 Coríntios 11, não é verdade? Por não discernirem o corpo do Senhor, mas são membros. Não deixam de serem membros do corpo de Cristo. Ah, como é bom, amados irmãos, seguirmos os passos de Jesus, olharmos para os princípios da sua santa e bendita palavra profundamente, né? Num sentido vertical e não só histórico, horizontal. Como isso é maravilhoso. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo, né? Agora estamos só com o microfone. Eu vou tentar, irmão José, transmitir para os irmãos que estão conosco. Irmão José Coutinho. Muito. A Bíblia fala de bons costumes e maus costumes. Isso aqui na Bíblia é costume. Ele está declarando a sombra de Deus, parabéns, a maldição é filho. Então é esse mau costume, ele não é só pecador, ele precisa do sangue. Exatamente. Mas isso é muito ruim, a gente percebe. Tem muitos convertidos, mas que a pessoa convertida, ele é salvo sem dúvida. Ele está nesses maus costumes lá. E às vezes ele vai ter aqueles maus costumes que aprende mais de semana, então a gente percebe se ele é ruim. Então, o irmão José tem comentado sobre aquilo que nós acostumamos fazer. Existem alguns, né, termos usados e alguns até ficam meio pesados, que nós viciamos em fazer algo, né? Por exemplo, uma palavra que ela não é muito boa para edificação, às vezes você, né, pega aquilo como um costume, fala, e isso às vezes não é bom porque ela não é para edificação. Então isso é terrível e é algo que, como o irmão José está observando, vai com cada pessoa. Porque, por exemplo, se eu, né, me acostumo com uma palavra que não edifica, o irmão já não teve esse problema. Então o irmão não vai dar para corrigir a minha pessoa, não. Vai ter que partir de mim, às vezes ele vai me alertar, né, me exortar, é o que a Bíblia recomenda. Irmão, mas olha, essa palavra que o irmão está aí mencionando sempre, o irmão não parou para pensar que isso pode ser perigoso, a pessoa pode interpretar, né, isso de uma maneira diferente. Vamos pensar, por exemplo, hoje em tanta discriminação. Viado é um animal, né? Mas dependendo das frases, construções e contextos de conversa, se nós mencionarmos esse nome, estamos sujeitos a penalidades, multas e até prisão. Estão vendo? As palavras que não edificam, como são comprometedoras, que saem da vossa boca somente palavras para edificação. É o conselho, né? É aí o princípio bíblico. Então é interessante que isso faz parte do quê? Da santidade, né? Da santificação. Quando eu, por misericórdia e graça de Deus, na exortação do irmão José Coutinho, me abrindo uma visão do que pode acontecer e buscando a graça e misericórdia de Deus, que isso não é fácil de ser abandonado. Eu já convivi com algumas palavras, né, e pronúncias que tive dificuldade, e sei que os irmãos não são diferentes, né? Aí é que eu vou sim investindo nisso, buscando a graça e misericórdia de Deus. Ele vai então me libertar muitas vezes, né, de estar falando determinadas palavras, né? Então isso é importante. Agora pensando aí, né, para que
viver uma vida consagrada? O que me motiva a consagrar? São duas perguntas interessantíssimas. A primeira dela, para quê? Então, tudo nesse mundo nós observamos que tem uma objetividade, um alvo, um final. Para quê? E a outra é mais interessante, que o autor da lição nos aponta: o que me motiva? Essa é importante, né? Mais importante, as duas estão unidas, mas são ambas importantíssimas. Então, constrangimento amoroso a uma vida consagrada, né? Estamos constrangidos amorosamente pelo que Cristo fez naquela cruz, né? Pelo que Ele faz até hoje. Imagina a paciência, a longanimidade de Jesus Cristo. Quantos erros eu fiz ontem, e por sua misericórdia e graça estou aqui. Quão falho sou, e Ele me permite estar aqui, né, coordenando estudos. Estão vendo? Como é algo profundo. Então, né, o meu constrangimento amoroso, né, a uma vida consagrada é importantíssimo. Por quê? Né? Nós vamos ver pelo menos 3 coisas fundamentais, uma tríplice, né, ou um tríplice constrangimento. O primeiro deles, nós vimos lá, quando nós lemos Levíticos 11, 44, 45. Deus, Ele ordena: viva para mim. Né? É uma ordem de Deus lá, resumindo aqueles 2 versículos. Ele deseja, é uma ordem dele que se viva para Ele. Né? Isso nós não podemos descartar literalmente da palavra de Deus. Então, é imperativo viver para Deus, sendo Ele a autoridade suprema. E vamos olhar um pouquinho mais a fundo. Muitas pessoas, inclusive eu, posso rejeitar isso. Mas por quanto tempo isso vai acontecer? Aí é que está a questão. Ah, não, morreu, acabou nesta vida. E não. Eu posso não me sujeitar a Cristo hoje, mas daqui 200 anos, que eu sei que eu não vou mais estar nesse mundo, vamos por uma idade aí, né, uns aninhos aí avulsos, né, eu sei que eu não vou estar aqui, eu vou ou não vou me submeter a Cristo? O meu gênio vai ou não dobrar lá e confessar: Tu és Senhor, né? Vai ser para a honra e glória dele ou para a minha perdição, para a minha tristeza? Então vejam que realmente Deus ordena que viva para Ele, e é imperativo viver para Deus, mesmo eu tendo livre-arbítrio, cada um de nós, né, tendo a opção de escolher. Eu posso escolher, qualquer um de nós, não viver para Deus. Mas e as consequências? Eu e nós já paramos para pensar sobre essas consequências, porque Deus é a autoridade suprema. Posso pensar ou alguém dizer: não cabe a mim escolher viver uma vida santa. E tem até um princípio bíblico. Não é eu que faço essas coisas. Isso é só Deus. Vamos ver Filipenses. Abra comigo a carta do apóstolo Paulo a Filipos, lá em Filipenses capítulo 2. Então existe até bases bíblicas que o adversário embola nossa mente e nosso coração, se não vigiarmos, estarmos atentos. E vem até um princípio da palavra de Deus. Veja o que está escrito aí, né? Que Paulo escreveu a Filipos, Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, verso de número 13. Que está escrito: porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Não, irmão, mas que é isso? Isso aí não parte do ser humano, não, né? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Irmão, está vendo aí? Está escrito literalmente, né? Filipenses 2:13. 2:13. Não está literalmente aí? É Deus que faz. Como é que você pode fazer? Então isso o adversário procura incutir na minha, na sua, nas nossas mentes e corações. Isso não compete a você. Você pensa porque você é livre, você pode fazer isso? Realmente não. Isso é assustador. Por quê? Se eu não me submeter, nós não nos submetermos aos princípios desta palavra, nada vai acontecer, né?
É como a oração fora da pessoa de Cristo. Se eu pedir algo a Deus e não for por intermédio, pelo nome de Cristo, jamais Deus vai responder essas orações. Lembra de Cornélio? As suas orações têm chegado, né? Elas não têm sido respondidas, elas têm chegado ao meu conhecimento. Está lá em Atos capítulo 10, nos fatos ocorridos na vida de Cornélio. Não é verdade? Então há essa grande diferença. Porque Deus é o que opera. Vamos pensar um pouco nessa frase. Eu fiz uma cirurgia, minha esposa, eu esqueci quantas que ela fez, foi umas 6 ou 7, né? Ela vai me tacar um rodo na cabeça, né? 7. Eu não poderia ter esquecido, mas esqueci, né? 7. Vamos pensar na realidade da coisa. Para fazer uma operação, eu e ela não teve 7 vezes que ir para um quarto, fazer uma preparação, né? Vem aquela maca, ela subir, deitar naquela maca, ir para a sala de cirurgia, pode ser, né? Então, assim que Deus opera. É Ele que faz tudo acontecer, porque nós estamos buscando a sabedoria nele. Nós estamos deitando na maca dele para Ele nos cortar, fazer cirurgias. Vão ficar em cicatrizes, vai haver dor, sangramento. Isso é realidade. Mas se eu e nós, na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio, não exercermos esta função de chegarmos a Deus, deitarmos na maca de Deus, Deus não vai operar, não vai efetuar. Então isso são fatos e realidades. Mas muitas pessoas não, eles olham com a ótica distorcida. Não, irmão, esse negócio de livre-arbítrio, eu não sei te explicar, mas isso não funciona. Não funciona. Pessoas vão afirmar isso, né, com clareza, com dureza e com princípios bíblicos isolados, né? Usam o texto como pretexto, não examinam o contexto. Isso é que é o triste, né, e o terrível. Então Filipenses 2,13 nos traz essa dura realidade do risco de eu e qualquer um de nós isolarmos. E às vezes nós temos habilidade de palavras e confundimos as pessoas, como o adversário confundiu a primeira mulher lá no Éden. E quantos que fundam uma denominação hoje e confundem milhões de pessoas, pensando estarem examinando o texto e contexto da palavra de Deus, né? Que tristeza, que dureza. Então, olha que cabe a nós, e é uma tarefa desafiadora, sim, separarmos aquilo que é princípio, aquilo que está fora do contexto bíblico, né? Isso tudo chama-se, né, um apelo a viver consagradamente, separadamente para o Senhor e ter discernimento, não de tudo da palavra de Deus, mas pelo menos do básico, né? Não sermos confundidos por falácias. O que é uma falácia? É uma mentira que quase é uma verdade. Falta isso aqui, né? Para se transformar numa verdade. E quantas pessoas habilidosas tem hoje? Porque é uma dura realidade. A Bíblia afirma terem filhos de Deus. Mas Jesus falou também que vós tendes por pais o diabo e quereis fazer e satisfazer os seus desejos. Então não existem só filhos de Deus neste mundo, não. Tem muitos filhos do diabo que escolheram servir o diabo. Tem igrejas, literalmente, denominações que adoram o diabo. Já pensou pedir alguma coisa para o diabo, né? Ele livrar-nos do mal? Irmãos, isso vai ser possível? Como fica isso, né? Já pensou? Que dureza. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de comentar algo aí, né? Nessa questão de Filipenses, como isso é claro e abençoador quando nós procuramos trazer a sabedoria de Deus para a nossa mente e no nosso coração, depender de Deus. Senhor, né? Eu desejo assim, mas é a sua vontade. Senhor, que não seja o que eu penso, mas aquilo que o Senhor tem proposto e preparado para mim, não é verdade? Então esses princípios aplicam-se a esse versículo 13 de Filipenses 2, com certeza. Algum irmão gostaria? Irmão José? Imitador dele, você vê a humildade de Jesus, então a
sou humilde também. Bastante. Aí aconteceu foi isso que dizendo atrás, eu comentei essa história por exemplo. Então, porque eu não gosto, mas até materialmente tem isso aí. Quando o Código fizer impeachment dele, ele foi procurando televisão. Não interessa para a vida dele. O que ele respondeu? Aí a apresentadora falou: escuta, você falar uma palavra só, o que deu errado? Eu vou responder uma palavra só. É isso que interessa para nós. Faltou humildade. Se eu fosse uma pessoa humilde, eu precisaria disso. Exatamente. Então, essa é a matéria, mas até na matéria, a humildade funciona. Muito mais espiritualmente. Agora, esse dia aconteceu com o pastor, por exemplo. Tinha uma pessoa que foi vitorioso, faltou humildade. Essa fosse uma pessoa mansa, humilde, essa pessoa. Humildade, falou tudo. Tinha que ter outra coisa. Faltou o que nesse tempo? Faltou humildade. Exatamente. Eu não gosto de política, não está dizendo, mas materialmente qualquer, agora falando espiritualmente, ele tem que ter humildade para Deus não virar o rosto, para ele olhar para nós. A humildade faz muita parte. Um santo igual Jesus, mas é imitador dele. Foi o pai da humildade. Então o irmão José está falando sobre a necessidade de exercer a humildade, porque quando ele fala tanto querer como efetuar, então na misericórdia de Deus ele permite quando ele diz o querer, pode ser, e ele nos ajuda e dá a capacidade agora. Tudo isso entrou o quê? A humildade. Senhor, é realmente a sua vontade, eu devo fazer isso que estou intentando na minha mente, no meu coração. Lembra-se de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, ele vai, corre atrás, busca ouro, prata, madeira e tudo, e naquela intenção de construir uma casa para Deus, que não é pensamento, plano maravilhoso, alvo, sublime de Davi. Mas o que aconteceu? Então não bastam só coisas belas, boas, intencionadas e que vão glorificar a Deus. Humildade, como o irmão José disse. Não, você é um homem segundo o meu coração, mas você não vai construir casa não. Ah, Senhor, mas então eu vou deixar de te seguir, Estou fora. Disse Davi? Não. Ele glorificou a Deus porque a sua descendência seria o mesmo que ele iria construir, porque Deus falou: o seu filho, esse vai construir, você não. Então vejam a importância de trabalharmos no discernimento quando nós começamos a viver vidas consagradas, separadas, porque não basta só a separação, entra muito em jogo, em questão a soberania de Deus, a humildade. São duas coisas que precisam caminharem juntas, passo a passo. Uma vai, a outra está aqui, precisa ir também, Senhor, isso mesmo? Sim. Senhor, isso mesmo? Não. Opa, não dá para mudar o passo. Então precisam e devem caminhar juntas, A soberania de Deus e a humildade. Não, mas a intenção é boa, preciso fazer isso, aquilo, isso vai ser uma bênção para a igreja. Será? Deus, Ele assinou embaixo, Ele está de acordo. São coisas que nós precisamos pensar, sobre realmente esta questão. Então Deus, já estabeleceu, e devido ao livre-arbítrio, eu posso e escolho ou não separar, consagrar nesta vida. Então isto, cada um de nós vimos, é uma realidade. Você fala de Cristo, nós falamos de Cristo para uma pessoa, aquilo que Ele fez na minha mente, nas nossas mentes e corações, a pessoa, muitos vão parar, dar ouvido para a educação, mas algumas vão ser sinceras. Eu não quero nada com isso, eu não quero nada com religião. Olha, religião e futebol, cada um tem o seu time, não se discute. Quanto que nós ouvimos isso, não é verdade? É realidade, é atualidade. Porque a pessoa tem liberdade. O qual eu aprendi com o pastor Jorge Luiz, que pastoreou, não lembro quantos anos, na igreja de Congonhal. Ele dizia: olha, irmão, tem uma coisa que eu não consigo entender e não posso passar por cima. É da decisão da pessoa, da posição. Se ela diz não,
eu não vou ter como amarrar essa pessoa, né? Embrulhar ela num saco plástico e levar para o céu. Não, porque vai depender da pessoa e ela tem a liberdade de dizer não para Cristo. Então eu não entendo, eu não consigo discernir isso, mas preciso respeitar. A minha vontade, né, é de brigar com a pessoa porque você não acredita nisso, né? Mas não dá. Então é joelhos dobrados, oração e tomar um sério cuidado. Não lançar pérola aos porcos. Irmãos, como isso é sério, né? Olhando nesse sentido de estarmos consagrando a Deus. Às vezes está mais que nítido, claro na nossa mente, na nossa visão, que a pessoa não quer saber de Cristo, não quer saber de Deus, zomba da igreja de Cristo, e lá nós estamos jogando pérola aos porcos. Isso é seríssimo. É desafiador e a responsabilidade não é de Deus, não, é nossa. Mais assustador? Sim, mas a Bíblia também tem, né, esse princípio. Então, se a pessoa tem liberdade, não há como. Mas é muito simples nós aquebrantarmos uma pessoa, né, nessa condição, principalmente quando ela lê um pouco a palavra de Deus. Aí, né, o Espírito certamente vai trabalhar na sua mente, no seu coração, vai levar ela a conferir aquilo que nós falamos. Veja comigo 2 Coríntios 5:10. Vamos lá, 2 Coríntios 5:10. Alguns conhecem até de cor, né, este versículo. 2 Coríntios 5:10. Os irmãos que estão em casa, abrem também 2 Coríntios 5:10. Vamos conferir como nós podemos refutar isso com poder, com autoridade, mas com humildade. Esperar em Deus e certamente Ele fará, né, na mente e no coração desta pessoa que tem essa mentalidade. Olha aí 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito. Né? Passado, já foi feito. Né? Por meio do quê? Do corpo físico, cabelo, ouvido, olho, né? Por meio do corpo. E aí que no final que chama-nos a atenção, ou bem ou mal. Então eu posso rejeitar, chamar de Jesus Senhor, não só no sentimento e na emoção, expressar isso nas minhas atitudes. Hoje eu posso rejeitar. Mas e nesse dia, né, que foram feitas? Aí concluiu. Aí eu e qualquer um de nós vamos ter que reconhecer: Tu és Senhor, Tu és o glorioso, Tu és o poderoso, para nossa condenação, se não tivermos recebido Cristo, valorizado o seu precioso sangue, nos separado e consagrado, né, à pessoa de Cristo. Então isso é e será uma realidade, ou bem ou mal, né? Como isso é duro realmente nós ouvirmos, sim, mas faz parte desse triplo constrangimento. Deus, né, Ele ordena. Então, baseado à luz desses julgamentos, Deus nos diz por meio de Pedro: sede santos, por quê? 1 Pedro 1,16. É a frase assustadora, desafiadora, mas não pode ser desanimadora. Aquele erro que eu e você nós erramos ontem e vamos certamente, infelizmente, errar hoje. Amanhã precisa ser algo desafiador para não incutirmos no mesmo erro. Como o irmão Coutinho estava falando sobre algo que a gente acostuma, né, estar praticando sempre. E aí, para deixar e mudar, misericórdia. É a tarefa, é o desafio, mas é necessário, nós precisamos, porque a recomendação e o princípio da palavra de Deus, né, é exatamente sobre esta questão. Então, Jesus, Ele morreu e ressuscitou, não só para nos redimir das trevas para a luz da perdição, para a salvação da culpa do pecado ao perdão, mas para que pudéssemos viver como Ele vive. Então não foi só para essas coisas que Deus, né, em Cristo nos salvou, nos regenerou, mas para que nós vivêssemos como Jesus, né? Não vê recomendação bíblica? Crescei-vos até chegar à estatura completa, Cristo.
É desafiador, mas é o princípio, é a recomendação, né? Então, viver em paz, em santidade e pureza de coração. Então, quando o vemos, né, em retrospecto sobre a cruz, levando nossos pecados, morrendo por esses, nós podemos perceber em parte, como escreveu o profeta lá em Isaías 53:11. Veja o que o profeta escreve ali, naquele sentimento que veio no coração e na mente de Jesus, antes mesmo dele morrer na cruz. Porque para Jesus e Deus não tem ontem, hoje, passado, presente, não. Eles estão na eternidade, então tudo para eles é atualidade. Veja o que Jesus expressa, né? Nós vamos ter que finalizar a nossa lição aqui, em Isaías 53. Isaías capítulo 53. Verso 11. Isaías 53:11. Diz a respeito da pessoa de Jesus que antes dos fatos se tornarem realidade. 53 de Isaías, verso 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, antes dele passar, né, devido a ele estar na eternidade, não depender do tempo, ele já teve essa visão e ficou satisfeito, alegre, né? Como isso trouxe alegria no coração da pessoa de Cristo. Antes, né, como nós estudamos nas lições anteriores, morto antes da fundação do mundo. É difícil entendermos isso devido ao fato de Deus, o Espírito Santo e Jesus estarem na eternidade, né? Para eles não existe tempo, ontem, hoje e amanhã. Ele se sujeitou quando ele se transformou, né, em carne, aí ele se sujeitou ao tempo. Ficou com dores, cansaços, fome, sede, como qualquer um de nós, e dependente de Deus. Quantas noites ele atravessou em orações e súplicas para saber o que deveria ser feito. Inclusive, bem próximo, antecipada a sua morte na cruz. Pai, não dá, né? Não tem como eu fugir disso. Foi a oração de Jesus. Então nós vemos ele totalmente dependente, igual qualquer um de nós, com uma diferença enorme, imensa. Não cometeu um pecado sequer, nem mesmo, mas Jesus não veio para morrer, rejeitou a cruz, isso não foi pecado, queria livrar-se dela. Não. A palavra de Deus diz, como foi mencionado a Jó, em todas essas palavras não pecou Jó na presença do Senhor. Então Jesus não cometeu um sequer pecado deslize, mas viveu como qualquer um de nós, dependente de Deus. Precisava orar, precisava clamar e ouvir uma resposta. Por 2 vezes, nada. Na terceira vez, Deus respondeu, então, né, ao seu Filho amado Jesus. Então, o Espírito Santo nos habilita. Pensem bem, né, sobre para que viver, principalmente o que nos motiva. Já pensou, amados irmãos, a atuação do Espírito Santo em nós, aqueles que se converteram a Cristo, como ela é, né, fundamental e importante? Por quê? Ela dá poder para viver uma vida consagrada. É impossível viver, né, fora do poder do Espírito Santo, servir a Deus. Olha aí que frase colocada por o autor da lição. É impossível viver fora do poder do Espírito Santo e servir a Deus. Não dá. Como é que Davi ia se submeter à soberania de Deus e não construir aquele templo se ele não estivesse sujeito à orientação de Deus e do Espírito de Deus? Era impossível. Ele era rei, ele mandava, ele desmandava. Ele teria certamente construído aquele templo se ele não estivesse vivendo, né, sob a orientação do Espírito de Deus. Então lembremos bem, né, para que
viver uma vida consagrada e o que nos motiva, né? Vamos pensar, né? Deus, Ele ordena. Em segundo lugar, Jesus morreu e ressuscitou e possibilita. Então a possibilidade vem da pessoa de Jesus. E o Espírito Santo, Ele nos habilita. Não fiquemos com medo daquilo que nós, isso eu não consigo fazer, isso eu faço, né? Não. Vamos entender, se for da vontade de Deus, o Espírito vai habilitar no tempo certo a fazermos isso. Eu e você e qualquer um de nós não vamos poder responder uma pergunta para o nosso vizinho, amigo, colega de trabalho sem que ela seja feita. E daí quantas perguntas eles podem nos fazer? Qual delas nós vamos preparar para responder? Está vendo? Mas se diz não eu, mas a palavra de Deus, nós estivermos na dependência do Espírito Santo, estivermos vivendo vidas consagradas, naquela mesma hora, diz não eu, mas a palavra de Deus, o Espírito vos ensinará o que deveis fazer e falar. Pai, nós chegamos a Ti mais uma vez e trazemos a nossa gratidão por essas ricas lições que nos ensina a cada manhã. Pai, somos gratos principalmente pelo Seu Santo Espírito habitar em nós, aqueles que já tivemos essa experiência de receber a pessoa de Seu Filho. Obrigado ao Pai por esta realidade em cada uma de nossas vidas. Senhor, e porventura houver alguém que está conosco nessa comunhão contigo, não tenha feito essa decisão e tenha pela fé recebido o seu Filho amado, ó Deus, trabalha nessa mente e nesse coração, concede, como foi a nós, esta paz, ó Deus, de ter esta revelação concluída nesta mente e neste coração. Obrigado por essa oportunidade nos dada de estudar a sua santa e bendita palavra, pedimos mais uma vez e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos